vocês aqui um sistema de controle automático, né, em funcionamento, com o objetivo que as coisas fiquem menos abstratas e mais reais para vocês. Por exemplo, eu falei em sistema de malha aberta. O que é um sistema de controle em malha aberta? Lembrando, né, da teoria, é isso aqui. Então, o sistema de controle em malha aberta, nós temos um sinal de entrada, R, que entra aqui para a planta, que é o nosso sistema dinâmico, né? E temos então a saída do sistema dinâmico. Ok, então na teoria é isso aqui. E agora eu vou mostrar, por exemplo, na prática o que é, usando essa bancada didática aqui, ó. Então nós temos aqui uma bancada que é constituída aqui por dois sistemas de polias, esses aqui. Então o sistema é acionado por um motor de corrente contínua, ok? Então tem um par de polias aqui e outro par de polias aqui. Esse eixo está ligado ao motor. Então é o eixo do motor, e esse aqui é o eixo de saída, ok? Bom, olhando aqui atrás, você vê aqui, ó, esse aqui então é o motor de corrente contínua, e esse aqui é o nosso sensor de posição angular. O sensor de posição angular que mede a posição do eixo de saída, ok? E esse aqui na frente é o nosso sensor de posição, quer dizer, o nosso sensor de velocidade. Então esse aqui mede a velocidade do eixo do motor. E aqui na tela do osciloscópio, vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, esse aqui é o nosso sinal de entrada, a onda quadrada, de amplitude mais 3 volts, menos 3 volts. Quando a onda está positiva, o sistema gira no sentido horário. Quando a onda está negativa, aí o sistema gira no sentido anti-horário, ok? E essa aqui então é a saída medida pelo sensor de posição angular. Então vocês estão vendo aqui, ó, comparando aqui, em malha aberta temos uma diferença muito grande, né, entre o sinal de entrada e o sinal de saída, ok? Então, eu gostaria que a saída do sistema fosse uma onda quadrada também. Só que isso não acontece em malha aberta, né? Por quê? Porque o sistema tem inércia, né? Ele tem inércia, então ele precisa de um tempo ele não consegue mudar a posição, a velocidade instantaneamente. Então, devido à inércia, ele tem esse comportamento aqui. E os sistemas de controle em malha fechada servem justamente para que a gente possa aproximar mais, né, a entrada da saída, para que a saída fique aproximadamente igual à entrada, ok? Bom, então o malha aberta é isso. Aqui, ó, se eu aumento a frequência, o que acontece? Vou aumentar a frequência de 0,5 para 5 Hz. Então, ó, esse aí é o funcionamento do sistema com a frequência mais alta, ok? Bom, então esse é o funcionamento em malha aberta. Como é que é aquele negócio de ajustar o ganho? Que eu falo muito para vocês, aumentar o ganho, né? O que é aumentar o ganho na prática? É girar esse botão aqui de entrada, ok? Então esse botão aqui é um potenciômetro em que eu regulo o sinal de entrada. Aqui o sinal de entrada tem 10 volts, mais ou menos 10 volts. O potenciômetro regula a saída, né? Então aqui o sinal de saída, quando eu aumento aqui, ó, eu estou aumentando o ganho. Ó, estou aumentando o ganho. O que aconteceu? O sistema está girando mais, né? Em vez de ele girar, ele estava girando menos, né? Agora ele gira mais, tá vendo? Em malha aberta. Ó, agora quando eu reduzo o ganho, o que acontece? Ó?
Aqui ele está girando girando em aproximadamente uns 80 graus para cada lado, né? 5 volts, dá um giro de maior. Isso eu aumento o ganho da entrada, ele começa a girar mais em malha aberta. Ok. Bom, e em malha fechada, o que acontece? Aqui, na teoria, quando eu fecho a malha, aqui ó, eu pego o sistema. Para fechar a malha, eu preciso medir a saída. Por exemplo, vamos fazer uma malha de controle de posição angular. Então eu preciso medir a posição angular com aquele potenciômetro que eu mostrei no início. Então o potenciômetro vai medir a posição angular e vai jogar o sinal aqui para o nosso comparador, que é representado aqui, ó. Então o comparador compara a posição desejada com a posição medida pelo potenciômetro, nosso sensor de posição angular. Então, a saída do comparador é um sinal de erro. E o sinal de erro, então, vai entrar aqui num controlador, um controlador bem simples aqui que nós vamos usar, um controlador proporcional, que é simplesmente um ganho. Ou seja, o sinal de saída do controlador vai ser esse ganho multiplicado pelo sinal de erro. Então, ou seja, o sinal de controle é proporcional ao sinal de erro. Por isso que chama controle proporcional, que é o controle mais simples que temos. Ok? Então, vamos fechar essa malha aqui de controle de posição angular. Veja que para isso eu preciso, então, de um comparador, né? E depois preciso dar um ganho. Como é que é feito isso na prática? Na prática, é muito simples. Aqui, ó, eu monto um circuito comparador, por exemplo, esse circuito aqui. Esse circuito aqui nós temos um amplificador operacional e 3 resistências. Só isso. Só com isso eu já monto o meu comparador. Então, eu jogo aqui, por exemplo, um sinal I1 em uma entrada e um sinal aqui, ó, menos I2 na segunda entrada. E aí, o que temos na saída aqui, ó? A saída, a tensão de saída vai ser R dividido por 100, que são o valor das resistências de entrada, vezes I1 menos I2. Ok? Então, esse é o nosso circuito comparador. E o ganho? O circuito que dá um ganho, ou seja, uma multiplicação ali no... Se eu quiser amplificar o sinal através de um circuito amplificador, é esse circuitinho simples aqui, ó. Nós temos aqui um amplificador operacional e 2 resistências, R1 na entrada e R2 na realimentação. Então, a saída desse circuito aqui, ó, vai ser R2 dividido por R1 vezes a tensão de entrada. Então, se eu quiser multiplicar a saída por 10, é só escolher uma resistência R2 com valor 10 vezes maior que a resistência R1. E aí eu tenho uma amplificação do sinal. Ok? E aqui na bancada, ela facilita essa montagem. Esses amplificadores operacionais estão dentro aqui deste circuito integrado aqui, ó. Então ele contém 4 amplificadores operacionais que eu posso usar nas montagens, ok? Bom, agora vou montar aqui o circuito em malha fechada, ok? Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a ligação para montar essa malha de controle aqui, ó. Então esse aqui é o nosso sinal de entrada. Eu escolhi agora um sinal de entrada degrau. Então vamos dar um sinal de entrada degrau aqui, né? Acionando essa chavinha, eu dou um degrau na entrada. E o sinal de entrada, então, vai passar aqui nesse potenciômetro esse fiozinho amarelo aqui.
ele entra no nosso comparador. Então aqui, ó, é o nosso comparador, ok? E esse aqui, esse fio aqui, entrando no comparador. O que entra no comparador também aqui, ó, fechando a malha, é o sinal do sensor de posição angular. É esse fio aqui, ó, esse outro fio. Então, ele vem do sensor de posição angular. Então, ele que fecha a malha. Ok. Então, a saída do comparador aqui é o sinal de erro. Esse fio aqui, ó. O sinal de erro, então, sai aqui. E aqui nós vamos regular o ganho, ok? Vamos regular o ganho aqui com esse potenciômetro. E aí o sinal de controle, então esse potenciômetro vai fazer o papel do nosso controlador. Então o nosso controlador aqui, ó, na prática esse potenciômetro aqui, ó. Então quando eu ajusto o ganho do nosso controlador, vou simplesmente girar esse botão aqui de um potenciômetro. E aí o sinal de controle sai aqui. E ele entra no amplificador de potência do motor, né? E o motor gira, e o giro do motor é captado pelo sensor de posição angular, e o sinal sai aqui, né? Onde eu mostrei para vocês que fecho a malha. Então, na teoria, é esse aqui que está no papel, né? E na prática, é esse sistema, essas ligações feitas aqui. Bom, agora vamos ver, então, aqui na tela do osciloscópio, a resposta ao degrau, ok? Então, eu vou dar um degrau na entrada. Então, vou dar uma entrada degrau de 5 volts. 5 volts nessa bancada representa 90 graus de giro, ok? Então, quando eu dou um sinal aqui degrau de 5 volts, o sistema gira 90 graus, positivo, ok? Então, vou dar essa entrada degrau, vejo aqui o que acontece quando eu dou a entrada degrau. 1, 2 e já. Veja, o sistema girou então para 90 graus e parou. E aqui na tela do osciloscópio vocês veem a resposta. Então essa resposta aqui mostra o seguinte, ó, essa aqui retinha é o sinal de entrada e essa outra onda é a resposta posição angular. Então, como o ganho está baixo, nós vimos que o sistema aqui, ó, respondeu lentamente, né? E temos aqui, ó, essa diferença entre as duas linhas é o nosso erro em regime permanente. Ou seja, por que teve esse erro em regime permanente? Porque o sistema não girou exatamente para 90 graus. Se você olhar aqui, ó, ele não girou exatamente 90 graus. Então, é um erro de posição angular que acontece com ganho baixo. E se eu aumentar o ganho, eu consigo reduzir esse erro em regime permanente. Então, agora vou voltar aqui o sinal de entrada para 0 volt. E aí o sistema retorna para zero, aqui, ó, retorna para zero. Veja que ele não retornou exatamente para zero. Deixa eu dar uma ajudinha aqui para o sistema. Pronto, então está aqui, ó, 0 volt na entrada, 0 grau na saída, ok? Agora vou aumentar o ganho aqui, ó, no caso está um ganho 0,6. Antes estava 0,3, agora eu passei para 0,6. E vou repetir aqui a entrada degrau. A entrada degrau agora. 1, 2 e... Ó, veja que o sistema passou um pouco do ponto e voltou.
Então começou a dar sobressinal. Na tela do osciloscópio você vê exatamente isso. O sistema então, aqui, ó, essa resposta que eu costumo mostrar para vocês lá na teoria, dizendo que ó, houve um sobressinal da resposta e tal, né? Então, na prática é isso. Veja, o sistema então, ele girou mais que 90 graus e voltou, né? E aqui então é o sobressinal. Veja que eu reduzi, realmente eu reduzi o erro em regime. O regime está um pouco menor, mas começa a dar sobressinal. Ok? E se eu aumentar mais o ganho? Vou voltar aqui para zero. Vou passar o ganho aqui, ó, de 0,6 para 1. E vou dar outra entrada degrau. Agora com ganho maior, ganho 1. 1, 2 e já. Ok. Então, veja o sistema, ele subiu mais rapidamente. Aqui. A subida, ele subiu mais rapidamente, porém o sobressinal aumentou mais. Ok? Bom, e se eu aumentar mais ainda o ganho, o que acontece? Para aumentar mais ainda o ganho, eu vou passar aqui, ó, mudar a conexão para ganho 3,3. Agora, aqui, ó, no nosso ganho, nós temos K igual a 3,3. E vamos ver a resposta do sistema. Então, voltei aqui, ó, a entrada, o degrau está em 0 e o sistema aqui parado em 0 grau. E agora vamos dar um degrau, então, com ganho 3,3. 1, 2 e... Então, agora vocês estão vendo, o sistema oscilou, né? 2 ou 3 vezes. E a resposta do osciloscópio é essa aqui. Como vocês estão vendo, agora é uma resposta com sobressinal maior. E o sistema oscilou 1, 2, deu 3. Na terceira oscilação, ele parou aqui com um pequeno erro em regime permanente. Como vocês veem aqui, ó, ele não girou totalmente para 90 graus. Ele girou aqui para cerca de 87 graus. Ok? Bom, agora vou aumentar o ganho para ganho 10. Ganho 10. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando essa resistência aqui, ó, R2. Essa aqui de entrada é 100K, 100 kΩ. Essa aqui, ó, da realimentação, no momento ela é de 330K e deu esse ganho 3,3. Agora eu vou trocar essa resistência R2 para uma resistência de 1 mega, ou seja, 1000K, né? 1000 kΩ. E essa aqui é de 100 kΩ. Então vai dar um ganho 10 no sinal de entrada. Um sinal de erro, quer dizer. E aqui então, esse K, quando eu mudar aqui a resistência, ó, trocando aqui a resistência, vou pegar agora, selecionar agora a resistência aqui, ó, de 1 mega. Resistência de 1 mega, então esse ganho aqui, K, agora é igual a 10. Então, vamos ver a resposta ao degrau com ganho 10. Vamos lá, aqui, ó, o sistema está parado, 0 volt na entrada, 0 graus na saída. Então, agora vou dar a entrada degrau novamente. 1, 2 e... Ok. Então, veja que o sistema agora oscilou mais. E a resposta na tela do osciloscópio é essa aí. Então, veja que o sistema oscilou várias vezes, né, antes de estabilizar. Ok? Bom, então, pessoal, essa pequena prática mostrou o efeito, né, do ganho
num sistema de controle em malha fechada, ok? Vocês viram aqui, ó, com ganho baixo, o sistema vai lentamente para a posição final. E se eu quiser que o sistema responda mais rapidamente, eu aumento o ganho. Mas o que acontece quando eu aumento o ganho? A resposta fica cada vez mais oscilatória, né? Então esse aí é um problema fundamental de controle. Ganho baixo, eu tenho resposta lenta. Aumento o ganho, a resposta fica oscilatória. Então, como é que resolve isso? Basta usar, no lugar do controlador proporcional, eu coloco um controlador mais sofisticado, né? um controlador mais sofisticado que vai produzir uma resposta melhor aqui do sistema, né? Ou seja, uma resposta bem mais próxima, né, do sinal de entrada, porque esse é o objetivo de uma malha de controle fechado, né? Fazer com que a saída seja igual à entrada. E, por fim, né, dinamicamente, o que está acontecendo? Quando eu aumento o ganho do sistema, eu estou levando os polos mais próximos, né, do eixo vertical, do eixo imaginário, que é o limite de estabilidade do sistema. Então, quando eu aumento o ganho, eu desloco os polos do sistema dinâmico em malha fechada para a direita, né? E como vocês sabem, o lado da direita é o lado da instabilidade, né? Então, aqui lá na teoria, agora a partir da próxima semana, nós já vamos projetar, né, um controlador mais sofisticado, né, para fazer com que a resposta do sistema fique bem próxima do sinal de entrada, que é o nosso objetivo, ok? É isso aí.